busca Ele por quem Ele é, desejando conhecê-lo, e a gente fica impressionado quão magnífico Ele é e como nós temos que nos parecer com Ele, como estamos distante disso, nós mergulhamos na palavra dele. Porque se você quer conhecê-lo, você precisa conhecer a palavra dele. E a palavra dele, ela vai te dar instruções. Instruções essas que faltaram para nós lá atrás e que nos trouxe até aqui com algumas complicações, ao ponto de termos que ir a um tribunal celestial para resolver algumas questões. E que bom que nós temos tido esta oportunidade de chegarmos até o tribunal. Mas eu quero te mostrar algo que traz uma legalidade sobre nossas vidas, né? E que muitas das vezes é ignorado. Olha só. A maioria, é engraçado isso, né? Você chega num bar, principalmente da sua, onde é conhecido, né, da sua comunidade, você tem um vínculo lá, com dinheiro ou sem dinheiro, você bebe e come. Aí, normalmente, nesse bar, tinha uma roda de amigos e um altar, né? Tinha um altar lá, bebida oferecida, nego bebia, jogava lá no canto do boteco, e normalmente tem um caderno de anotações. Aí o cara vai lá, bebe, 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 farreia e bota na conta lá. E todo mês ele vai lá, recebe e paga. Aí, quando, no dia 20, ele foi lá e fez uma conta, bebeu muito, e já tinha alguma coisa lá, o que, que ele faz? No dia 25, ele se converte. Ele vai para a igreja, né? E se converte. E alguém orienta ele, agora tu nunca mais vai no bar. Esquece aquela vida lá. Aí ele diz, pô, não vou mesmo não. Eu sou nova criatura. Ele abandona o bar, mas ele não vai lá e fecha a conta. Não tinha uma dívida? Ele não usufruiu? Aquilo não tem custos? Tem, ele tem que ir lá. Eu sou agora uma nova criatura, a partir de hoje eu não bebo mais. Esse ambiente, para mim, aqui, sou grato por tudo que eu vivi, mas estou saindo. Eu quero fechar a conta. Quanto que eu estou devendo aí? Não, eu me torno nova criatura e não pago. Estou te contando isso porque isso acontece de forma mais corriqueira e que levanta um altar e que mexe na tua vida, que tu não sabe como. Então, olha só. Toda injustiça deixada sem reparação se torna um altar aberto que clama por juízo. Não basta pedir perdão onde houve roubo, dano ou violação. A ausência da restituição perpetua a legalidade do acusador e trava o ciclo de provisão. O inimigo sabe daquela dívida lá. E ele vai lá e diz, olha, ele bebia lá no Berlim e quando saiu de lá não pagou. Então a vida dele tem que estar travada aqui, ó, tem um ciclo. Ele vai diante do justo juiz, reivindica e é autorizado a travar. Mas o evangelho gospel te diz que você é nova criatura e não precisa pagar.
E tu fica enrolado. Nós ficamos enrolados. Porque não fazemos a restituição. Aí eles vão e te ensinam que você tem que esquecer um livro que fala sobre esses princípios, que é instruções, que é orientação. Você vai observar que não tem como você fazer tribunais sem usar um manual de instrução. Então, deixa eu te mostrar que, na maioria das vezes, nós estamos celebrando a conversão ou a cura de um cego que foi buscar a visão, a curiosidade de um rei, Herodes. Eu queria ver como ele é. Então, muitos vão até ele por muitos motivos. Mas qual o Kavaná correto? Ir até ele para conhecê-lo e segui-lo. Só que tem gente que vai lá porque quer que ele dê alguma coisa. E ele dá. Tu quer só isso aí? Toma. Mas isso é muito pouco diante do que eu represento. E isso complica. Vou te mostrar. Olha só. Eu vou te mostrar. Não, onde eu vou aqui? Olha só. Abra aqui em Êxodo. Ó. Aí eles te tiram aqui. Eu fui para Torá. Eles te tiram onde está o princípio. Ó. A Torá, no livro de Êxodo 22, te orienta algo. Olha aqui, ó. 22, versículo 1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, deverá indenizar 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Roubou, né? Ah, roubei. Beleza. Se converteu, né? Me converti. Tem uma restituição. Entende? Aí você pega a pessoa. Ó, esse dinheiro aí é ilícito, você tem que restituir. Você causou prejuízo. Isso aí, cara, tem que. Aí o pessoal pula. Há uns 20 anos atrás, ele falou que eu era maluco, porque eu ensinei isso aqui. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Só para você ter uma ideia. Se você pegar algo que não é seu e não devolver, você está devendo? Você está devendo. Não é seu? Entendeu? Agora, quer ver o que eu ensinava 20 anos atrás? O dízimo, ele é para ser devolvido ou ele é para ser pago? Ele é devolvido, não é? Se ele é devolvido, é porque ele não é seu. Se não é seu, você tem que devolver. Se você não devolveu o que é de outro, você subtraiu. Se você subtraiu, você agora tem que devolver e botar 5 vezes mais. Entende? Eu digo isso, aqui vai um gancho. O cara é dizimista amarelinha. Pula um, pula um, pula um. Esse aqui eu pulo, joga pedrinha, pulo e acha que vai chegar no céu. Ele não é constante. Ele é intermitente.
Aí no intermitente, ele fica, eu cabulei um dízimo, cabulei dois. Aí quando ele vem dar o terceiro, ele já comeu dois. Aí diz, eu peço perdão aqui, aí entrega o terceiro. E os outros dois que ele tem que devolver e ainda colocar um acréscimo, porque ele pegou o que não era dele. Querido, eu ensinei isso há 20 anos atrás. A pastorada ficou maluca dizendo que eu estava querendo dinheiro. Eu falei, não estou querendo dinheiro, não. Eu descobri que tem um negócio aqui, ó. E fui trucidado aí na época, né? E hoje eu vejo o quanto eu estava certo e que não tinha tanto conhecimento, estava começando a conhecer. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Abra aí em Levítico, capítulo 6. Olha só, versículo 1. Então, Adonai comunicou a Moisés estas ordens para o povo de Israel. O que ele comunicou? Ordens. Ó, estas ordens. Se alguém pecar, é pecado. Pecar como? Cometendo uma falta. Que falta? Estou perguntando o texto. Enganando o próximo. Ele me responde. Enganando quem? O próximo. Em relação a algo que lhe foi confiado ou deixado sobre os seus cuidados, como penhor, ou ainda defraudado seu irmão, roubando ou extorquindo o que quer que seja. Aí eu ensinava 20 anos atrás, escuta. Eu dizia assim, olha, o governo, ele não confia em você. O governo secular. Aí ele desconta na fonte. Todos os tributos do governo secular, antes de você receber como funcionário, o governo já descontou, não é? Porque Deus não confia em você, tu não vai me trazer, eu pego logo na fonte. Aí o reino diz assim, não, eu confio em você, porque eu acredito que você vai ter o mesmo caráter que eu tenho, porque você foi projetado para ser a minha imagem. Então, eu dou tudo na sua mão e espero você devolver o que me pertence, que eu estipulei. Aí, o camarada pega aquilo que lhe foi confiado, foi depositado um crédito de confiança nele. E ele é infiel, ele é desleal, ele defrauda, ele furta. E esse crédito ele é feito no botequim do Berlim, como ele é feito no mercado, no armazém. Não é? A gente vai abrindo um leque aí para quem dá crédito. Porque dívida tem quem não paga. Eu pergunto onde eu vou, quanto que eu tenho de crédito? As pessoas dizem assim, é crédito porque só é dívida se eu não pagar. O cartão é de crédito ou é de dívida? O cartão é de crédito, ele diz, vou te dar um crédito. Depois se torna dívida, porque não se paga. Mas ele não é de dívida, ele é de crédito. E aí é que entra a pegadinha. Porque um crédito se torna uma dívida. Viu de onde está tirando o princípio? Aí vamos lá, porque isso é questão de tribunal. Parece que não, né? Mas é. Olha só. Ao se achar algo bem perdido e mentir a respeito disso, eu não achei, não. Achou, se achou, não é teu, devolve. Ó, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo, portanto, pecado. Esse assunto aí que você jurou, que você testemunhou, defraudou alguém, prejudicou alguém, gerou
sabe, prejuízo também financeiro. E isso complica você no tribunal. Você está vendo que a gente vai mexendo, vai esmiuçando e vai abrindo um leque porque eu não quero correr? Eu quero trazer luz sobre as tuas trevas, sobre as minhas trevas. Ó, quando deste modo errar, que modo? Tornando-se por isso culpado. Culpado de quê? Qual o modo que eu errei e qual o modo que eu me tornei culpado? Sabe que eles batem o martelo no tribunal? Culpado, pá! Não é isso? Sentenciado depois do culpado. Então, como é que eu vou ser culpado? Ó, quando deste modo errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver. Olha só, terá que devolver o que furtou, extorquiu ou de que se apropriou indevidamente e lhe foi confiado. Alguém confiou algo para você guardar, você se apropriou. Não é seu. Ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado. Você encontrou e você sabe de quem era, mas você pegou. Eu ensinei isso aqui alguns anos atrás, que alguém achou um celular, não devolveu, apagou os dados, mas sabia de quem era. Aí eu falei assim, você tem que devolver. Ah, mas como é que eu vou devolver? Porque na época eu falei que não tinha visto. Tem que devolver. Então você tem que dar um novo, no mesmo valor. E tem que ir lá e pedir perdão. Agora imagina essa pessoa que diz assim, esse infeliz, esse maldito que pegou meu celular e não devolveu porque estava lá o meu chip, te amaldiçoou. Tu acha que vai alcançar pouso? Tu acha que vai alcançar um local de aterrissagem para a maldição pegar? Claro, a maldição sem causa não encontra pouso, mas com causa ela encontra. Tem um aeroporto lá, ó. Dá para descer um Boeing. Não só uma andorinha. Você entende como é que é a coisa? E aqui eles falaram que a gente precisa ler isso aqui, não, tá? Não é, não. Não conheça, não, que tu vai ser troletado lá no final e não sabe por quê, porque o princípio está quebrado. Aí, olha só. Ou ainda sobre qualquer assunto que tenha empenhado a palavra. Irmãos, isso aqui, então, você vai lá, palavreou. Você, olha, eu vou fazer um acordo com o Senhor, vou fazer um acordo com você. Só porque você falou do acordo. Tu está preso. Entende? Aí tu faz reunião, faz ata, escreve aí. Você entende? Aí depois ignoram. Querido, isso é uma capivara de dívida. Você fez um acordo. As palavras são vidas. Você declarou. Você se comprometeu. Ó. Ou, ainda sobre qualquer assunto que tenha empenhado a palavra sobre juramento falso, porque jurou e foi falso, fará tal restituição. Eu prometi o quê? Prometi isso, então eu tenho que dar isso. Mas não vai dar só isso. Olha aqui, ó. Fará tal restituição e acrescentará a este montante, 1/5 do valor, entregando tudo ao devido proprietário no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa. Tá vendo? É uma oferta de culpa.
Só que antes de você trazer a oferta de culpa, tu tem que ir aonde está devendo e restituir. Aí nego pega a oferta de culpa e não manda restituir o que ficou devendo, o que se pegou dos outros. Eu ensino isso aqui há 20 anos. Aí tem gente pegando gente fazendo coisa errada com dinheiro ilícito, não quer fazer a restituição nem tirar. Que o dinheiro está entrando. Você entende a gravidade? Ó, depois trará o Senhor uma oferta de quê? Aí depois que você restituiu, depois que você deu a oferta de reparação, a pessoa lá é que tu traz ao Senhor. Ó, depois trará o Senhor. Tá? Aqui, ó. Uma oferta de reparação. Um carneiro sem defeito do seu rebanho será avaliado segundo o valor, aí é aqui a oferta de cordeiro, segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. Aí o líder vai falar, ó, essa oferta aí é no valor de tal, essa aqui ele tem que dar valor. Ah, tá querendo me extorquir. Não, querido. Porque cada caso vai ser um caso. Eu peguei um rapaz, que eu já até falei, outro dia ele me procurou de novo aí, que estava enrolado aí, muito enrolado, há 20 anos atrás. E eu falei, cara, tu tem que ir lá no teu patrão e restituir o que tu roubou. Não é para mim, não, é para ele. Ele falou que se ele trabalhasse a vida inteira dele, ele não conseguiria pagar o que ele roubou. Muito mais botar um quinto em cima. Falei, tu resolve isso com Deus. Porque está escrito aqui e tu tem que fazer. Eu fui a pior pessoa. Agora, mais de 20 anos, com certeza, ele me procurou aí ano passado. Com a vida num bagaço. Aí eu falei para ele, se lembra que eu te falei há 20 anos atrás, aproximado? Tu fez? Tu não fez. Tá aí, ó. E eu vou te falar de novo, você tem que fazer. Me excluiu da rede social. Eu sou pessoa não quista, não bem vista. Fui bloqueado. Falei, o problema dele, quem está bloqueado é ele. Ele não quer fazer o que Deus orienta ele a fazer. O problema dele. Agora, com isso aqui em mente, você vai ver que o negócio é muito mais sério. Vou repetir. Toda injustiça deixada sem reparação se torna um altar em aberto que clama por juízo. Não basta pedir perdão. Onde houve roubo, dano ou violação, a ausência de restituição perpetua a legalidade do acusador e trava o ciclo de provisão. Estou travado. Está aí um outro tijolinho para descobrir por que você está travado. Entendeu? Ah, isso aí vai ser para mim? Não, isso aí é para quem você arrumou um problema lá. É sério, irmão. O reino espiritual se move por princípio. Quem quebra princípio é quebrado por princípio. Então, o que eu tenho que fazer? Restaurar o princípio. Eu tenho que fazer o que a Escritura diz que eu tenho que fazer. Eu não posso ser dizimista saltitante ou leitor saltitante. Eu faço leitura intermitente. Essa aqui eu quero, essa aqui eu não quero, essa aqui eu quero, essa aqui eu não quero, essa aqui eu aceito, essa aqui eu não aceito. Não é? Esse texto é bom, esse aqui é para mim, esse aqui não é para mim, não. Toda a Escritura é divinamente inspirada. É útil para redarguir, corrigir. É isso que ela faz. Instruir,
Aí ela está te instruindo, tu ignora. Ignorou a Escritura, ignorar a palavra de Deus. Ignorar o Deus da palavra. Porque você acha que você sabe mais do que Deus. Bom, com isso em mente, deixa eu te mostrar aqui. Ó. Abra aqui em Lucas, capítulo 19. Irmãos, eu não estou nem podendo falar tanto, mas eu já estou animado, cheio de dor. Olha, versículo 1. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era rico. Se ele era rico, tu acha que ele foi buscar a Yeshua porque ele queria resolver a vida financeira dele? Não. Ele era bem resolvido. Então, a motivação dele não era financeira. O pessoal da prosperidade aí, vem buscar a tua bênção, não ia ganhar esse homem. Porque ele já era rico. Ó, porém, versículo 3, buscava ver quem era Jesus. Ele queria ver quem ele era. Ele não buscava por aquilo que ele ia lhe dar. Ele buscava porque queria ver quem ele era. Quando você busca Deus para ver quem Deus é, você vai receber de volta o reflexo de quem você tem que ser. Porque o projeto é façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Se eu quero ver como ele é, eu estou atrás do que ele representa, de que imagem ele tem, não o que ele vai me dar. Eu não estou buscando ele para ter, eu estou buscando para ser. E para ser, eu preciso de uma referência. E eu preciso, pelo que eu vi, ver agora se ele realmente é. E eu quero conhecê-lo. E eu não vou medir esforços. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa aqui, ó. Amós 7, 14. E vou voltar para cá, não saia daí, não. Amós 7, 14. Diante disso, eis que Amós respondeu a Amazia: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Não faço parte de nenhuma escola de profeta. Sou apenas um criador de gado e faço colheitas de sicômoro, figos silvestres. Esse camaradinho aqui trabalhava com isso. Tá? Isso aqui é uma árvorezinha que ela só cresce, e além de ser robusta, 10 metros de altura. Árvore com um tronco muito largo, um dorso largo, e 10 metros de altura. É fácil subir? Não é fácil. Mas esse homem estava tão motivado de vê-lo, e ele tinha uma dificuldade. Ele era baixinho. Por ser baixinho,
Ele não conseguia ver através da multidão que o acompanhava, por ele não ter estatura. Então ele se esforça, sobe em uma árvore de 10 metros de altura, com troncos grossos, porque ele queria ver. Qual era a kavaná dele? Eu quero ver esse homem, eu quero conhecer. Ele não veio para resolver problema de saúde, ele não veio para resolver problema financeiro, mas quando alguém... o cego Bartimeu glorificou a Deus porque foi curado. Beleza. E quando o mau caratismo é curado? Quando eu roubo, eu distorço, eu faço fraude e eu sou alcançado, não é motivo de celebração? Porque é justamente aí que vai mexer na área financeira e que vai tirar o que mamão ou mamão tem dado, porque a pessoa está no altar de mamão, altar da avareza. Todo aquele que se compromete, não cumpre, que usufrui, que defrauda, ele está pensando em bens, não no bem da pessoa. E muitas das vezes isso chega até nós como herança. Olha aqui, ó. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele era um líder, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à influência do povo, à afluência do povo. Era muita gente com estatura maior que a dele, ele não conseguia ver. Por este motivo, correu diante da multidão, subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Olha só, primeira coisa, em hebraico literal, o nome Zaqueu significa justo, mas ele estava sendo injusto. Agora ele é alcançado por um Deus justo. E ao buscar um Deus justo, ao desejar ver como ele é, você vai ter um reflexo daquilo que você tem sido. Você vai olhar e vai ver a sua imagem como no espelho. Ainda que não veja na totalidade, você vai ter um insight de quem você tem sido e o que você tem que reparar, o que você tem que corrigir. E aí é que entra a conversão, que é uma mudança de mente, é uma metanoia, ou no grego, ou um techuvá, você retornar aos princípios. Ontem eu falava sobre não fazer techuvá para a religião, mas fazer techuvá para os princípios. E aqui ele está fazendo, olha aqui, ó. Tá vendo? Zaqueu significa justo. Ele não era apenas um cobrador de impostos, mas uma espécie de gerente geral de arrecadação. Cargo esse mencionado só nesta passagem, em toda a Bíblia. Jericó ficava na fronteira com a Transjordânia, era Pérea, uma região próspera. Nesta época, Ezaqueu ganhava uma porcentagem sobre o trabalho, né, de todos os demais publicanos do distrito. Zaqueu é um exemplo de que o impossível ao ser humano é possível para Deus. Ele era avarento, trapaceiro, ele se usufruía, enriqueceu de forma ilícita e ele vai confessar e vai restituir. E ele vai usar o que eu li para você em Êxodo 22 e Levítico 6. Mas ele está aqui no Brit Hadashah, no Novo Testamento. Mas o que vai resolver a vida dele aqui no Novo é o princípio. Que ele manda você ignorar. O que ele vai fazer aqui, irmãos, está aqui, ó, na Torá.
Está vendo? Isso é libertação pela Torá. Olha aqui, ó, vamos melhorar. Ó, versículo: havia um desejo no coração de Zaqueu ver Jesus muito diferente. Ele não queria conhecer por inveja, nem por maldade como Herodes, nem por incredulidade como muitos vinham. Era a mesma disposição e perseverança do cego. Zaqueu subiu numa árvore robusta, porque ele queria, aí de 10 quilômetros, 10 metros de altura, né? 10 quilômetros, não, 10 metros, para poder vê-lo. Agora, olha só. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima. Jesus sabia que ele estava ali. Ele para embaixo da árvore, olha para cima e o chama pelo nome. Justo. Jesus pode chamar de justo? Ou injusto? Ele sabia que o nome dele era justo, mas ele não estava sendo justo. Ele era um injusto. Olha aqui que coisa, querido. Ó, ele aqui, é injusto. O que ele tem que fazer agora, se ele é um injusto? Diante de um tribunal de um justo. Neste tribunal que nós vamos acessar, eu chego lá injusto. Como eu sou justificado? Se eu estiver nele. Nenhuma condenação há para os que estão nele. Então eu preciso ir a quem? Ir a ele por ele, entendendo quem é ele. E aqui ele vai trabalhar para justificá-lo. Ó, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Jesus precisava de um tempo de mesa com ele, de um tempo de intimidade. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Como ele o recebeu? Com alegria. Ele deu alguma coisa para ele? Não. Só atenção. E ele queria o quê? Ver como era. Querido, você só vê alguém como ele é quando você tem intimidade de mesa, quando você tem intimidade de casa. Entende? Ele vai para o local, ó, casa. Agora eu estou na casa, estou na Beit. Eu estou com a Torá encarnada. Tenho o nome de justo, mas eu sou injusto, porque eu estou desobedecendo e quebrando o princípio da Torá. Porque a palavra se fez carne, agora a palavra foi para a casa dele. No mesmo momento, desceu apressado e recebeu com enorme alegria. Maravilha. Todos, em meio à multidão que presenciaram, que passou a começar a murmurar. A murmurar, olha, é frequência ruim. Também tem a ver com encantamento e feitiçaria. Murmuradores, agoreiros, sabe? Chiriam. Isso é murmúrio. Ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá. Olha o pessoal da crítica. O que está fazendo na casa do pecador? Ele foi lá para confrontar o pecado dele e mostrar o quanto ele estava errado. Ele não veio chamar justos.
Ele veio chamar injustos para se arrependerem, para se tornar justo. Ele não veio buscar sarados. Ele veio buscar doentes para que eles sejam sarados. Sabe? Ele não veio buscar santo. Ele veio buscar pecador para se tornar santo. Aonde ele faz isso? Na casa de publicanos e pecadores. Ele vai lá, mas ele não é influenciado. Ele influencia, porque ele sabe quem ele é. Ele não vai lá para fazer fofoca, motim, rebelião. Ele vai lá para falar de princípios do reino. Olha o que faz aqui, ó. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e recebeu todo. Aí vem o crítico. Versículo 8. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou. Olha que coisa linda. Se ele tomou a palavra, aqui, ó, e comunicou a Yeshua. O que ele diz? Eis a metade dos meus bens. Irmãos, ele era riquíssimo. Senhor, que estou doando aos pobres. Isso é uma oferta, irmão. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Está vendo? O que ele está fazendo? Levítico 6, 4 e 5. E Êxodo 22, 1. Ó. O milagre da conversão sempre atinge a pessoa humana em seus pecados e recalques, até mesmo psicológicos, mais crônicos, transformando o caráter e os sentimentos à semelhança da imagem de Deus. Zaqueu passa a ver em Yeshua o grande valor e referencial da sua vida. Seus valores e ambições assumem prioridades celestiais e eternas. Zaqueu tira seu foco do acumular de forma egoísta os bens e amplia sua visão para a socialização do amor e dos recursos materiais. Suas capacidades serão agora usadas para glorificar a Deus em benefício do reino, e não apenas para si mesmo. Zaqueu enxerga o mal que fazia e decide indenizar a quem prejudicou, além do que exigia a lei, considerando sua antiga atitude como roubo e restituindo, portanto, até 4 vezes mais. Quando você vê quem ele é, você quer se tornar igual. E você vê que todo o teu recurso é para estar disponível para o reino. E você não busca acumular bens somente na terra, onde o ladrão e a traça roubam, mas sim no reino espiritual, onde ninguém pode acessar. Só o que nós temos hoje é muitas pessoas com a mentalidade pagã, pagão que vem da terra, de acúmulo de coisas aqui, que não restitui, e alguns que nem conseguem falar da onde veio a sua riqueza. Se você não explica por que você é próspero, por que você tem as suas coisas, provavelmente porque é de origem ilícita.
E aquilo que é de origem ilícita precisa de restituição. Entende? Mas você não fala de onde vem. De onde vem isso? Entende, querido? Porque vem. Vai fazer aí, entendeu? Um workshop de como se tornar rico. Você consegue falar como você se tornou rico sem que tenha fraudado, sem que tenha extorquido, sem que tenha prejudicado o outro? São poucos os que podem fazer isso. E eu sei que tem, mas são poucos. Mas muitos desses é os que estão alimentando as igrejas com dinheiro ilícito, porque a maioria não tem peito para confrontar a respeito disso. Porque normalmente, quando há esse tipo de confronto, eles vão embora e levam o recurso. Porque o Deus deles é a mamão, é o dinheiro, é a riqueza, é o patrimônio. Não é o Deus de Israel. Não é o Deus do universo. Que ouro para ele é matéria-prima para asfalto. Isso traz pendências, irmãos, nas pequenas e nas grandes coisas. Olha, Provérbios 6, deixa eu ver o que diz. Versículo 31. 30. O ladrão não é execrado, se faminto furtar para matar a fome. Aqui, ó. Ele cometeu um crime. Ele roubou, porque ele estava com fome. Então, aqui, quando eu vou julgar, e isso é um princípio de Deus, pela meritocracia, não somente pela parte jurídica e pela rigidez da lei, da letra morta, eu vou pegar um ladrão que pegou uma comida e comeu porque estava com fome. E ele fez isso para matar a fome. E, contudo, este, quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou, ainda que isso lhe custe tudo o que tem em casa. Entendeu? Ele vai ter que pagar. Mesmo que ele faça isso, por quê? Para matar a fome. Imagina o que está fazendo para não matar a fome. É muito mais grave, sim ou não? Agora dá uma olhadinha aí se tem alguma coisa que te foi confiado, que você não tem devolvido a quem lhe confiou. Hã? Aí pega as coisas dos outros e não devolve. É porque é brabo, porque é braba. Acha que vai peitar o reino com peito de aço. Deve ter colocado silicone aí de uma turbinada, porque não é possível. Entende, querido? Não funciona. Uma hora a conta chega. E não é maldição de ninguém, não. Não estou instruindo. Uma hora chega. Então, olha só, isso abre legalidade. Quando alguém não repara o dano que causou, abre um altar de injustiça ativa, pois Deus exige restituição como parte essencial do arrependimento. A ausência de reparação é lida nos céus como orgulho, dureza e roubo continuado. Mesmo quando perdoado, se o dano permanece não resolvido, o acusador continua com direito legal sobre a área atingida. Você confessou? Confessou. Restituiu? Não.
Então está faltando. Ah, não, eu não confessei, mas eu dei aqui em outro local. Não, querido. Você não gerou prejuízo aí? Você tem que restituir a quem tu gerou prejuízo. É lá que tu está preso. Entende? Ah, mas tu quer fazer do teu jeito. Não funciona tu fazer do teu jeito. Aí abre leques que você depois pode perguntar aí no grupo para mim. Ah, um caso a pessoa morreu, como eu faço? Eu te oriento. Entendeu? Que são questões, querido, que precisa ser feito. Olha, onde não há restituição, há brecha. Onde não há reparo, a ferida espiritual permanece aberta. O tempo não anula a necessidade de restituição, apenas acumula acusações a teu respeito. Aí a gente pergunta, mas por que não rompe? O que está havendo? O que está acontecendo? Entende? Aí você olha isso aqui, eu nunca fiz. Vamos lá. Papai e mamãe, vivos hoje, deixam herança? Deixam, não deixam? Ah, se ele comprar hoje, recebe aí, comprei um sítio, comprei uma casa de praia, você é herdeiro? É herdeiro. Como é herdeiro do avô, do bisavô, do tataravô, e do pai para cima, tu vai a 2048 gerações. Essas heranças pode ter acontecido roubo, injustiça, fraude. Será que alguém fez uma feitiçaria para matar alguém na tua linhagem para poder pegar alguma coisa dos outros? Sangue de guerrilha, briga por terra. Tudo isso gera herança. E essas heranças estão diante de um tribunal, com sentenças. Aí ficamos orando, 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 e não estou dizendo com isso que nós não devemos orar, nós devemos orar sim. Mas nós precisamos orar de forma estratégica, irmãos. Termos alvos, termos princípios. Não adianta você pedir a Deus para abençoar uma pessoa que quebrou os princípios e não ensinar ele a restituir e a consertar. O reino de Deus, o reino de Yud Re Vav Re, não é bagunça. Não é um puxadinho. Não é uma confusão. O império da confusão, Babel, é outro. E Yud Re Vav Re, Adonai diz, saia da Babilônia, povo meu. Sai dessa confusão. Isso é uma furada que você se meteu. E o que vai te tirar disso, irmão, é a instrução. É a instrução. Agora, se você vai obedecer ou não, é com você. Sabe? Um líder, ele instrui, ele orienta, ele aconselha, ele direciona, mas ele não obriga. Eu ontem estava aqui no quintal, ajeitando para o culto, aí Deus falou assim, olha o princípio, Almir. Eu orientei a Caim. Caim, tem um inimigo aí espreitando pela porta. Ele já te rastreou, ele já viu tua distorção genética e ele quer potencializar o que está dentro.
trazendo o que está fora. Deixa eu te orientar, Caim. Se você proceder bem, você será aceito. A forma agora é o que tu vai fazer com isso. Você pode olhar para o altar do teu irmão e seguir com inveja, porque ele está fazendo de acordo com a orientação. Ou você pode dar vazão a essa inveja, se tornar uma bomba de ódio, que uma hora vai explodir e tu vai fazer justiça da tua própria mão, que é injustiça. Ou você procede bem e também levanta um altar como ele levantou. Mas quem decide é você. O que faz? Irmão, ele está falando de procedimento. 2 pessoas foram no culto. 2 pessoas levaram oferta. Ele olhou primeiro Abel e depois aceitou a oferta dele. Ele olhou depois a Caim e não aceitou a oferta dele e nem ele. Hoje, nós temos pessoas entrando no templo como publicano e pecador. E publicano batendo no peito. Graças te dou, ó Pai, que não sou como os demais ladrões, roubadores. Te dou o dízimo da hortelã, da arruda, faço isso, faço aquilo. Mas o outro diz, ser propício a mim, pecador. E de ambos, só voltou justificado aquele que reconheceu que ele era e pediu perdão, aquele que pode perdoar e mudar a nossa realidade. Mas para pedir perdão, se humilhar, se prostrar, restituir, tem que ser quebrantado por ele. Entende? Tem gente com tanto orgulho, irmãos, pelo que tem, mas ainda não é. E às vezes você olha as pessoas pelo que eles têm, não pelo que eles são. Nós precisamos olhar as pessoas pelo que eles são. O que Deus fez desde o início, façamos o homem conforme a nossa imagem. Não para termos. O Evangelho fez uma propaganda enganosa. As pessoas buscam a ele para ter e não para ser. E quando você tem muita coisa, até atribui que foi ele que deu. A maior parte veio de Mamão, que é um outro senhor. E quando você bate para a conversão dessas pessoas, Mamão fica doido, dizendo, está querendo dinheiro, está querendo propriedade, está querendo algo que eu tenho. Bom, se você é do reino, você não é dono nem de você. O que você tem não é seu, é do reino. E se ele não tiver à disposição do reino, é porque nem você é do reino. Zaqueu era riquíssimo, mas não era do reino. Era alguém que era chamado justo, mas tinha um comportamento de injusto. Quando ele entendeu que era o reino e quem era o senhor do reino, ele olhou para o ser humano com outro olhar e diz, a partir de hoje, eu não quero acumular nada aqui, porque lá é muito superior que aqui. Que Adonai te abençoe, que Adonai resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Shalom, shalom aí. Beijo no coração a todos. Reflitam, rumine essa mensagem aí em nome de Yeshua. Tá bom? É o nosso Talmidim de hoje, o nosso tribunal. Tá bom? Beijo no coração. Shalom, shalom. A paz.